Eu tenho que confessar a vocês que esse dispositivo aqui eletrônico sempre, você sabe, né, o alto-falante sempre me provocou assim muita curiosidade. Como é que um pedaço de papelão consegue imitar, por exemplo, o som de uma guitarra, de um cello, de um contrabaixo, de um piano, da voz de uma pessoa, às vezes até a voz de um artista que já morreu? Como é possível você fazer esse aparelho funcionar imitando os vários sons aí que a gente consegue ouvir? Não é isso? Bem, vamos lá entender hoje o princípio de funcionamento do alto-falante. No nosso último encontro, nós falamos que a corrente elétrica cria um campo magnético, certo? Então, além do ímã, a corrente elétrica cria um campo magnético. Aqui eu tenho ali malha de ferro que se forma ao redor de uma corrente. Agora, vamos supor que eu queira aumentar a intensidade desse campo magnético. Eu quero que o ímã seja mais potente. Bom, uma das saídas é aumentar a intensidade da corrente. Agora, existe uma outra saída mais simples. Se eu girar esse fio, né, se eu tornar esse fio uma espira, né, eu vou ter essa situação aqui, tá vendo? É um fio de cobre enrolado, né? Então aqui tem uma placa de acrílico para eu poder jogar ali malha de ferro, tá? Então o fio está passando por entre, aqui tem dois furinhos, tá vendo? Aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo. Então, eu ligo o fio, crio uma corrente elétrica, ao redor aparece um campo magnético. Agora, exatamente no centro da chamada espira circular, o campo magnético vai ser mais intenso. Por quê? Porque todos os pedaços do fio percorrido pela corrente elétrica vai criar um campo magnético nesse centro que se soma. Então, a intensidade do campo aí é maior na espira, né, na hora que eu viro o fio aqui, do que simplesmente do fio esticado. Então, eu consigo aumentar a intensidade do campo magnético aí no centro. Agora, óbvio, né? Se eu quiser aumentar ainda mais, sabe o que eu faço? Sabe qual é? Eu giro mais esse fio, eu enrolo mais esse fio. Eu chamo de bobina. Uma bobina é um conjunto de espiras, certo? É a mesma experiência. Agora, note que o campo aqui está mais intenso, né? O desenho está mais claro, inclusive, melhor definidinho, certo? Agora, vamos supor que eu queira calcular o campo magnético lá no centro. É, Quais as características dele? Primeiro, então, vamos ligar o polo positivo e negativo da bateria. A corrente elétrica sai do positivo para o negativo. Para eu saber como que é o campo lá no centro dessa espira, eu uso a minha amiga Blonde, né, lá, perna direita no sentido da corrente, o pé esquerdo dela, tá vendo? O pé esquerdo aqui, vai apontar lá no centro, entrando. Então, o campo magnético, neste caso, é entrando. Quando está entrando, a gente sabe que é polo sul, né? Porque o campo magnético nasce no norte e morre no sul. Então, se está entrando, está morrendo, esse polo aí é o sul. É como se isso fosse polo sul de um ímã, certo? E o contrário vale a mesma coisa. Quer dizer, se eu inverter os polos ou olhar essa espira do outro lado, eu vou ter o sentido inverso. Portanto, o campo vai estar saindo, né? Ao pé esquerdo da blonde aqui, ó, tá vendo? Apontando, saindo da espira. Então aí eu vou ter um polo norte, certo? Então eu até coloquei as letras aí com uma flechinha, porque é uma forma de guardar. Se você olhar para a perna aqui, ó, do N, ó, aponta para o mesmo sentido do I. E a perninha aqui do S também. Então é uma forma de você guardar. Corrente no sentido horário, polo sul, funciona como se fosse um polo sul de um ímã e vice-versa, tá? Para eu calcular o campo lá no centro, formulinha, né? B igual μ vezes I sobre 2R. μ é a permeabilidade magnética, então depende do local onde você coloca essa espira. I, a intensidade da corrente. O R é o raio da espira. O B, obviamente, é o campo magnético aqui no centro, certo? Se, em lugar de ter uma espira só, eu colocar várias espiras, eu tenho uma bobina, a fórmula é praticamente a mesma. Eu só coloco o N aqui para indicar o número de espiras, o número de voltas. Então, eu peguei o fio de cobre e enrolei 10 vezes. Então, na minha formulinha, vai aparecer aqui 10. Certo? Ótimo. Eu posso pegar essa espira ou as bobinas e posso fazer uma outra configuração, que é essa daqui. Eu afastei um pouquinho os fios. A gente chama isso daqui de solenoide. Qual a particularidade do solenoide? Olha aqui, ó, o campo magnético aqui no centro do solenoide é praticamente uniforme. Tá? Então aqui é o polo positivo, então um pedaço desse fio foi ligado aqui, e um pedaço aqui desse fio ligado aqui. Ele foi enrolado, certo? E aqui tem uma placa de acrílico, certamente, alguma placa aí, que sustenta
a limalha de ferro, certo? Então, suponhamos aí que eu liguei agora, pus aí o botão, liguei, tem uma corrente elétrica, certo? Imagine você olhando desse lado, o que você vai ver? Você vai ver uma espira, certo? E a corrente no sentido anti-horário, né? Se você estivesse olhando aqui de frente para esse solenoide, para essa espira. Então, uma espira circular, sentido anti-horário. Aí o que acontece? De acordo com a regrinha aqui que eu pus da Blonde, né? A perna direita no sentido do campo, pé esquerdo apontando para fora aqui, ó. Para fora é polo norte e por isso concorda com aquilo que a gente já sabe, né? Polo norte, perninha do M, indicando o sentido da corrente. Do outro lado, a mesma coisa, certo? Só que o inverso. Então, corrente, eu vou ter lá um polo de um ímã, é como se fosse o polo sul. Então, no solenoide, num dos lados é polo sul, dependendo do sentido da corrente, no outro, polo norte. Para eu calcular o campo magnético lá dentro, eu vou considerar o comprimento do solenoide como sendo o L e vou usar essa expressão. Então, a intensidade do campo magnético aqui dentro do solenoide vai ser permeabilidade magnética, depende do local onde essa espira se encontra. N é o número de voltas, nós já vimos isso. L é o comprimento e I é a intensidade. Então a gente brinca mnemônico que é Blonde, o sobrenome dela é Blonde Minelli. É isso aí. Bom, e aí vem a explicação, né? Quer dizer, um alto-falante o que é? É um pedaço de papelão, então se eu pudesse desmontar esse alto-falante, essa parte aqui, esse cone, no fundo é um pedaço de papelão. Embaixo eu tenho aqui um enrolamento de fio de cobre, certo? É uma espira, né? Que, aliás, perdão, uma bobina, né? Que tem várias espiras. E tem um ímã, né? Um ímã fixo. O que acontece? Passa uma corrente elétrica por essa bobina. Então, se passa num sentido, essa bobina é atraída, né? Ocorre atração entre a bobina e o ímã. Se a corrente inverte o sentido, essa bobina é repelida. Então, esse cone se movimenta graças ao sentido da corrente elétrica que passa aqui na bobina, que vai fazer o papel de ímã também, o eletroímã, certo? Então, ora atraindo, ora repelindo. Então, é isso aí. É muito simples o princípio, mas é um componente muito interessante, muito curioso, não é isso? Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau.